Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que vocês estejam super bem. E aí, você de casa, papai, mamãe, vovô, titia, todos vocês que estão assistindo ao nosso canal TV Araxá Educa, sejam todos muito bem-vindos. Estão preparados? Já separaram o material? A professora Fabiana preparou uma aula para vocês especial. É claro, como todas as outras, porque a matemática é mesmo muito mágica. Você concorda? Não? Ainda não se apaixonou? Dá tempo. Acompanhe a aula aqui comigo, tenho certeza. Quando você desvendar os mistérios, você ficará apaixonado por essa disciplina. Eu trouxe aqui hoje, para a nossa aula de matemática, sobre um conjunto. Vamos trabalhar os números irracionais. Você não sabe? Não conhece nenhum número irracional? Não tem problema. Eu vou mostrar para vocês alguns aqui. Mas primeiro vamos entender, vamos compreender sobre esse conjunto e sobre outros conjuntos. Eu trouxe para vocês, inicialmente, um diagrama com os conjuntos. Então, observem aqui. Vocês sabem que o homem criou os números, desenvolveu os números a partir da necessidade. Será que lá, muitos e muitos anos atrás, o homem precisava de números fracionários, de números com dízimas periódicas, com números irracionais? Ele precisava desse conjunto? Não. Ele começou com um conjunto bem simples, o conjunto dos números naturais. Quem são eles? Quem faz parte do conjunto aqui dos naturais? Ah, Fabiana, o 0, o 1, o 2, o 64, o 27, o 1010. Ah, muito bem. Nós temos infinitos números naturais a partir do 0, não é mesmo? E sem vírgula. Por isso ele é chamado de natural. Mas esse conjunto ficou pequeno para o homem que foi se desenvolvendo. Ele criou então o conjunto dos números inteiros, onde os naturais também faz parte. Todo natural também é inteiro. Só que esse natural não ficou suficiente, o homem precisou representar os números negativos. Assim, ele pegou os naturais e fez todos os simétricos, ou seja, menos 1, menos 2, menos 7, menos 1000, menos 100, menos 463. Ele pegou os naturais e colocou também negativo neles. O conjunto Z, que é o conjunto dos inteiros, ficou pequeno. O homem precisava representar números que não fossem inteiros, que possuíssem vírgula, que tivessem um quebradinho, ou seja, os decimais. Por isso, nós temos o conjunto dos racionais. Todo natural é racional, todo inteiro também é racional. Mas nós temos racionais que não são naturais e que não são inteiros. Você deve se lembrar. Nós temos, por exemplo, decimais exatos. Nós temos dízimas periódicas, tanto simples quanto compostas. E nós temos frações, que seria a representação de todo racional. Para ser racional, ele precisa se converter em uma fração. Ele precisa ser originado de uma fração. Ah, Fabiana, e esse R? Que conjunto é esse? Esse R é um conjunto grandão, que abrange quem? Natural, inteiro, racional, mas também os irracionais. Isso mesmo. Os reais, que é o conjunto R, ele tem todos esses conjuntos anteriores, mas ele tem um conjunto à parte. Ele tem o conjunto dos irracionais. Conjunto este que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui hoje durante a nossa aula. Tranquilo? Fizeram essa recordação dos conjuntos?
Excelente, então bora para frente que a gente tem muito conteúdo. Vejam aqui os números irracionais. Números irracionais são números decimais, infinitos e não periódicos. Porque nós temos os racionais que são, decimais, infinitos, mas periódicos. Então os irracionais não são periódicos? Não, não são periódicos. E não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Para ser um irracional, ele precisa apresentar essas duas características. Continuando, eu trouxe para vocês esse famoso irracional. Você conhece? Não? Gente, o nosso pi. Isso mesmo, aquele pi que a gente tem o hábito de trabalhar só com algumas casinhas. Nós usamos aproximadamente 3,14. Sabe por quê? Não se assustem, mas o pi, ele já foi calculado com mais de 60 trilhões de casas decimais. Já imaginou escrever o número com 60 trilhões de casas após a vírgula? Nossa, que maluquice! Ainda bem que a gente utiliza ele apenas aproximadamente, 3,14. Mas é um número irracional. Por quê? Porque ele não apresenta um período após a vírgula, ele é infinito, não apresenta um período e não pode ser escrito em forma de fração, irredutível. Tudo bem? Lembraram aí do pi? Ele é muito utilizado na nossa matemática. Continuando, eu trouxe outros exemplos, porque o pi não é o único irracional que nós temos. Nós temos aqui raiz quadrada de 7, é um número irracional. Nós não temos aqui um período. Você esqueceu o que é período? Então lembre comigo. Período é aquela quantidade de números que repetem após a vírgula. Pode ser formada de um algarismo, de 2 algarismos, 3 e assim vai. Então, período são os números que repetem após a vírgula nesse decimal infinito. Mas aqui, quando você observa raiz quadrada de 18, raiz quadrada de 30, raiz quadrada de 75, nós não estamos conseguindo observar após a vírgula nenhum período, nenhum valor que se repete, que vai repetindo infinitamente. Os números não têm essa sequência. Esses números são irracionais. Tranquilo? Compreenderam o conceito de irracional? Então eu vou continuar. Eu trouxe aqui para a gente fixar mesmo, saber diferenciar um racional de um irracional. É necessário a gente ter bem firme essa ideia. Qual a diferença de um racional para um irracional? Veja aqui, os números racionais, eles podem ser transformados em fração. E os irracionais, não. Quando você tem, por exemplo, uma dízima periódica, quando você tem um número decimal, vou apresentar para vocês. Quando você tem aqui uma dízima periódica simples, ele é um decimal infinito. Mas esse decimal infinito, ele tem um período. Qual é o período? O período é 1, que está repetindo infinitas vezes. E esse 0,11 pode ser representado em forma de fração. Isso mesmo, ele tem a fração geratriz. Ele foi originado de 1/9. Se você dividir 1 por 9, você vai ver. Dá 0,1 infinitas casas. Mas os irracionais, nós não vamos poder nem achar o período e muito menos encontrar a fração geratriz deles. Tudo bem? Ok. Fechamos aí com essa diferença dos racionais para os irracionais. Olha o exemplo. Perdão, fiz o mesmo exemplo aqui, mas sem problemas. Veja bem, 0,1, o nono, né? E nós temos aqui, eu trouxe o exemplo do irracional. Raiz quadrada de 3
É um número irracional. Porque se você observar aqui, ele tem infinitas casas decimais, não pode ser transformado em fração e ele não tem período. Quem está repetindo aqui é o 73, é o 32, é o 732, é o 20, é o 50. Não tem nenhum valor que está repetindo, nenhum período. Tudo bem? Posso continuar? Ótimo! Eu vou aqui agora desafiar você. Já expliquei, já mostrei a diferença e agora tá com você aí de casa. Será que você consegue? Vamos ver. Trouxe um desafio pequeno, nada que faça ainda você ficar maluco procurando respostas. Veja bem, eu quero que você de casa identifique os racionais e os irracionais. Veja bem, esse primeiro, você aí de casa, você acredita que 1,154444444 é o quê? Racional ou irracional? Racional? É isso mesmo que você disse aí, Melissa? Ah, excelente! Por que que é racional? Porque tem período, muito bom. E quem é o período? O 4? Exatamente, o 4 é o número que vai repetir infinitas vezes. Esta aqui é uma dízima periódica, só que uma dízima periódica composta, porque tem o anteperíodo 15. Mas as dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos racionais, né? Dos reais também, mas dos racionais. Vamos então colocar número 1. Mais uma? Preparados? 1,01, 001, 001, 00001, 0000001. Ixa! E agora? É racional ou irracional? Tem período? Tem algum valor que está se repetindo infinitas vezes? Vamos ver aqui as casas decimais. 01. Opa, não tem 01. 10, não tem 10. 100, de 100, 100, 0, 100, 0, 100. 100, 1000, não tem. Não tem um período. Por isso, aqui essa segunda alternativa é um número irracional. Vamos colocar o valor 2. Mais uma. Raiz quadrada de 13. Digita aí na sua calculadora do celular 13 e põe raiz quadrada. Será que nós teremos um número com casas decimais com período? Infelizmente não. Esse é também mais um exemplo de número irracional. Raiz quadrada de 13, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 5 é um número irracional. Vamos colocar o número 2. Mais uma. 2,71828221. Opa! 2,182,821. 2,7180. Oh, como que a gente vai ler? E aí, você de casa, acredita que esse seja um racional ou um irracional? Você está conseguindo ver após a vírgula? Você está conseguindo ver um período, uma repetição? Vamos ver. Tem 71? Não. 7 não tem. Tem 18? 18, 28. Tem 182? 718 não tem. Tem 82? 71, 82, 82, mas teve um 1 aqui. Opa! Não tem. Portanto, o que nós temos? Mais um irracional. Muito bom. E aqui, esse último. 25 inteiros, 6989898. Encontrou um período? Sim? Ficou fácil de encontrar o período, não foi mesmo? Temos aqui o período 98, 98, 98 nessa dízima periódica composta. E aí,
É, muito bem, um número racional. Vamos colocar número 1. Entenderam? Conseguiram diferenciar racionais de irracionais? Ah, que bom! Assim, eu posso garantir que você está no caminho certo. Vamos ao seguinte, vamos representar agora esses números aqui numa reta numérica. Os números racionais podem ser representados em reta numérica e os irracionais também. A diferença é que a gente não tem uma representação exata. Nós temos representações aproximadas, não é mesmo? Se a gente então pegar aqui o número decimal exato 1,5 é fácil. Onde que ele fica? Ah, Fabiana, 1,5 está entre o 1 e o 2. Não é verdade? Aqui não é 1,5? Exatamente aqui no meio. Assim eu posso representar aqui 1 inteiro e 5 décimos. E o 0,33333 ou 1/3, 3 nonos, né? Onde que eu vou representar o 0,3 infinito? Esse decimal infinito, essa dízima periódica simples. Ele está um pouquinho aqui para frente do zero, né? Entre o 0 e 1. Eu penso aqui a metade, então vamos colocar o 0,3 mais ou menos aqui. Opa! Seria o 0,3 e vou posicionar ali a nossa dízima periódica simples. E o raiz quadrada de 3, Fabiana? Raiz quadrada de 3 é um irracional. Vai dar 1,7, tal. Onde que eu vou colocar? Ah, muito simples. Eu vou colocar entre o 1 e o 2. Para frente aqui um pouquinho, né? 1,7 alguma coisa. Suponhamos que aqui pelo nosso olhômetro, porque a gente faz aqui com o olho, raiz quadrada de 3. E o menos 3? Menos 3 está fácil, está bem posicionado na nossa reta. Aqui nós temos o menos 3. O menos 1,444, eu posso fazer aproximadamente na reta. Eu poderia transformar isso aqui em fração e dividir os meus inteiros em décimos ou centésimos e localizar. Mas está bem simples. Se ele está perto do 1,5, mas é de 1,5 negativo, então ele está entre o menos 1 e o menos 2. Se aqui é a metade, eu vou pegar um pouquinho antes da metade e aqui a gente tem o menos 1,44, a nossa dízima periódica simples. E o 3, que é o simétrico do menos 3, também está fácil, Fabiana. Tem aqui, ó. E aquele outro irracional, o 2,7182818, nossa! E aquele irracional, onde que eu vou colocá-lo? Eu vou colocar entre o 2 e o 3, quase próximo aqui do 3, né? Vamos imaginar que seria por aqui. 2,718, já vou colocar a reticência. Então, nós podemos localizar tanto números reais quanto números, né, irracionais também, que faz parte dos reais, na nossa reta numérica. Tudo bem? Tranquilo? Que bom, fico muito feliz. Assim, eu posso fazer o quê? Posso enviar para você um resumão disso tudo. E como que eu fiz? Trouxe um vídeo bem legal. Espero que vocês gostem. Olá, dando continuidade aí na nossa aula sobre conjuntos numéricos, vamos falar hoje sobre o conjunto dos números racionais e irracionais. Iniciaremos aí com o conjunto dos números racionais. Então vamos lá para a definição. São todos os números que podem ser escritos como fração. Então, o conjunto dos números racionais, que será representado por um Q, vai ser todo x, ou seja, qualquer número, né, que satisfazer esta condição aqui. Esse número tem que ser escrito como uma fração do tipo P sobre Q, onde P e Q são números inteiros, com o Q diferente, né, de zero. Vamos ver aí alguns exemplos. O 2, ele é racional.
porque o 2 ele pode ser escrito como uma fração, que é 4 dividido por 2. O 0,5 também é racional, pois o 0,5 ele pode ser escrito como uma fração, que é 1 dividido por 2. O 1,5 também é racional, pois 1,5 é 3 sobre 2. Menos 9 também é racional, pois menos 9 é igual a menos 18 dividido por 2. A dízima periódica, que é 1,23, 23, 23, 23, 23, assim e assim por diante, também é um número racional, pois toda dízima periódica é possível encontrar uma geratriz, né? E a geratriz de 1,23, com a barrinha aqui, né, mostrando justamente o período, é a mesma coisa de 122 dividido por 99. Ok? Então, tendo conhecimento dos números racionais, a gente pode então definir o que seria um número irracional. E aqui está, será todo número que não for racional. Exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional, pois não é possível encontrar nenhuma fração, né, onde o numerador e o denominador sejam números inteiros, que seja igual a raiz de menos 2. Π também é um número irracional, pois não existe nenhum número inteiro que dividido por outro número inteiro que seja igual a π. O número 1,4324539 e assim por diante, ou seja, não existe aqui uma sequência, não existe um período e ele possui infinitas casas decimais. Todos esses números que possuem infinitas casas decimais e não houver período também será um número irracional, pois não será possível encontrar uma geratriz ou uma fração, né, que dê justamente este número. Ok? Gostaram do vídeo? Ah, que bom! Fizeram aí um resumo de tudo que a gente estudou sobre os irracionais? Muito bem, mas espero que você seja racional. Continue estudando, né? E desejo aquele abraço, bons estudos, até a próxima e racional, hein? Racional para estudar sempre. Tchau, tchau!